Organismo ou organização? O que é a igreja, afinal? Aliás, qual é o significado da palavra organismo? E qual é o significado da palavra organização? Sendo um organismo, quem é que dá vida para a igreja? Quem é que faz a igreja funcionar como organismo? Sendo organização, quais são as formas de administração que existem na igreja? Qual é o melhor modelo de administração eclesiástica? E organismo e organização são conceitos distintos ou é a mesma coisa? Qual é o melhor modelo de administração? Quantos modelos existem? Estas e outras perguntas nós vamos conversar agora, neste vídeo, Minuto EBD. Eu sou o Pastor Roque e após a vinheta nós vamos estar conversando sobre a lição de número 6 da nossa Escola Bíblica Dominical. Aproveita, deixa seu like, compartilha este vídeo, deixe seu comentário e vamos para a vinheta. Então, ao longo deste primeiro trimestre de 2024, nós da Escola Bíblica Dominical estamos estudando um assunto da teologia denominado eclesiologia ou eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja. E ao longo do trimestre, nós estaremos estudando a igreja como o corpo de Cristo, a sua origem, sua natureza e a sua vocação no mundo. Na lição de número 6, a pergunta é: a igreja é um organismo ou uma organização? Bem, o título já responde isso. A igreja é organismo e organização. Todavia, nós precisamos entender o que é um organismo e o que é uma organização. Bem, organismo é a disposição de elementos dentro de um sistema que promove uma funcionalidade do próprio sistema. Isso é um organismo, a disposição, a combinação dos elementos de um sistema que possui uma finalidade, que possui uma funcionalidade. E o que é organização? Bem, organização, o nome já diz, é a disposição destes elementos. Organismo, nós entendemos como algo que funciona, que tem funcionalidade, que tem movimento, que atende a um propósito. Organização é a forma que estes elementos são dispostos para que este sistema tenha a devida funcionalidade. Então, a igreja, ao mesmo tempo, é um organismo vivo e ao mesmo tempo é uma organização. A igreja é um organismo organizado. Mas vejam bem, o organismo dá uma ideia de vida, de movimento. E quem é que dá vida para o organismo igreja? É o próprio Deus. Sem Deus, sem a atuação direta do Espírito Santo, a igreja não possui vida. Então a igreja é um organismo. E como organismo, é Deus quem mantém. É Deus quem sustenta a igreja. É Deus quem motiva a igreja e a faz funcionar. Mas como organização, a igreja conta com a responsabilidade humana. O homem, ele precisa ser organizado. E a igreja também precisa ser organizada. Então a igreja é um organismo vivo, sustentado por Deus, e a igreja é uma organização organizada por homens. Então nós vemos que o organismo, para a igreja ser um organismo, ela depende exclusivamente de Deus. Para a igreja ser uma organização, ela depende da responsabilidade humana. Mesmo porque a palavra organismo, ela tem a sua origem no radical organon, que quer dizer órgão, é um radical grego. E desta palavra e deste radical se originou todas as outras derivadas. Organismo, organização, órgão, orgânico, e tudo isso fala sobre a igreja como um instrumento vivo, como um elemento vivo, como um sistema vivo da parte de Deus. Mas eu disse que para a igreja ser um organismo, ela depende de Deus. Para a igreja ser uma organização, ela depende da responsabilidade humana. Então nós vemos isso nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, para que Deus opere um milagre, Deus só depende dele mesmo. E Deus opera um milagre pelo seu poder, pela sua onipotência, pela sua soberania.
Mas no aspecto humano, no plano humano, existe a parte do homem. E a parte do homem é a organização. Eu tenho dois exemplos rápidos e fáceis. Por exemplo, quando Jesus operou o milagre da multiplicação. Jesus operou o milagre com o seu próprio poder. Mas para que o milagre acontecesse, Jesus deu ordem para os discípulos de se organizarem. Então quem fez o milagre da multiplicação foi Jesus. Mas Jesus falou assim para os discípulos: dai-lhe vós de comer. Então foram os discípulos que tiveram que providenciar a comida para Jesus multiplicar. Foram os discípulos que fizeram os cálculos. Olha, nem 200 pães dariam para alimentar esta multidão. Foram os discípulos que procuraram alimento em meio à multidão e acharam 5 pães e 2 peixinhos. Foram os discípulos que fizeram o povo se assentar. Foram os discípulos que dividiram o povo em grupos. O nome disso é organização. Foram os discípulos que levaram o pão multiplicado até o povo. Foram os discípulos que recolheram as sobras. Então você viu como tanta organização fez com que o ambiente do milagre ficasse mais propício, mais agradável? Porque Jesus faz o milagre, mas a organização pertence à criatura humana. Quer ver um outro exemplo? A ressurreição de Lázaro. João capítulo 11. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Jesus ressuscitou a Lázaro. Todavia, quando Lázaro ficou doente, foi Marta e Maria que mandaram chamar Jesus. Quando Lázaro ficou doente, Marta e Maria fizeram de tudo para que Lázaro ficasse curado. No aspecto humano, na limitação humana, porém não conseguiram e Lázaro morreu. Mas ainda na responsabilidade humana, foi Marta e Maria que levaram ele para o sepulcro, que sepultaram a seu irmão. Foi Marta e Maria que conduziram Jesus até o local onde Lázaro estava depositado. E foi Marta e Maria que deram ordem para que a pedra fosse tirada. Foi para Marta e Maria que Jesus falou: desatai-o e deixai-o ir, após o milagre ocorrido. Então eu repito, o milagre pertence a Jesus. O organismo da igreja pertence a Jesus. Mas a organização da igreja depende exclusivamente do homem. É responsabilidade do homem. Então a igreja, ela possui organização. E eu anotei aqui pelo menos 5 elementos da organização da igreja. A igreja, ela é organizada em sua hierarquia, Romanos capítulo 13, versículo 2, e Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 28. A igreja é organizada em sua liturgia, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. A igreja é organizada em sua comunidade, Marcos capítulo 6, versículo 39 e 40. A igreja é organizada espiritualmente, Romanos 12, 1, porque até o nosso culto precisa ser organizado. O culto coletivo que a igreja presta para o Senhor Jesus precisa ser organizado. E a igreja também é organizada administrativamente. Lucas capítulo 14, versículo 28. Então você percebe que a igreja, ela possui uma organização, além de ser um organismo vivo. E nessa questão administrativa, existem pelo menos aí 4 ou 5 modelos de administração eclesiástica. Esses modelos, eles são variantes de acordo com a tradição, de acordo com a história da igreja, de acordo com a cultura local. E existem pelo menos, como eu disse, 4 ou 5 modos, 4 ou 5 modelos administrativos eclesiásticos, que eu também vou citar rapidamente, porque o professor já deve ter estudado sobre isso e vai dar uma excelente aula. Existe o modelo de administração eclesiástica episcopal, onde apenas um líder toma as decisões importantes para a igreja. Existe o modelo presbiteral, onde um colegiado de líderes toma as decisões importantes para a igreja. Existe o modelo administrativo congregacional, onde uma assembleia toma as decisões importantes para a igreja. Existe ainda o modelo de administração eclesiástica representativo, ou seja, a igreja, a própria igreja, elege um grupo de líderes e estes líderes funcionam como os representantes da igreja. E existe o modelo híbrido. O modelo híbrido,
com certeza, sem sombra de dúvida, é o melhor modelo de administração eclesiástica, porque todos os outros anteriores possuem uma falha, possuem algum detalhe que foge dos parâmetros da realidade e das condições da igreja. Mas no modelo híbrido, você pode pegar um exemplo, você pode pegar um tipo de administração de cada um desses modelos anteriores, para que assim a igreja local, administrada por homens, possa então ter uma organização que atenda às necessidades desta igreja local. Então é isso. Organismo, organização. A igreja é organismo vivo, a igreja também é uma organização. A igreja está organizada em sua hierarquia, em sua liturgia, em sua comunidade, em sua administração e também em sua vida espiritual. E a igreja possui 5 modelos de administração eclesiástica: episcopal, presbiteral, congregacional, representativo e híbrido. Eu espero que estas informações tenham servido para você, professor, ou quem sabe até mesmo você, aluno da Escola Bíblica Dominical, para enriquecer a sua lição, a sua ministração da aula no próximo domingo. Deus te abençoe grandemente. Não esquece de dar o seu like, sua curtida. Não esquece de fazer um comentário, que é importante a sua interação. Compartilhe este vídeo com outras pessoas e, querendo, se inscreva nas nossas mídias sociais. Roque Ribeiro Oficial, tudo junto: Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Kawaii, todas essas mídias com o mesmo nome, Roque Ribeiro Oficial. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você acabou de assistir mais um vídeo da série Minuto EBD. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.